Deus pecados levou na cruz.
discípulos, eu saúdo com a doce paz do Senhor Jesus. Hoje, uma lição maravilhosa. A lição número 7, 13 de novembro de 2022. A responsabilidade é individual. O tema da lição, os objetivos da lição: 1. Explicar a máscara usada em Israel. 2. Expor a respeito da emergência da salvação. E 3. Pontuar a reação de Israel. Professor Hélio Pereira já estava na sala. Vamos se colocar em pé para receber o seu servo. Glória a Deus. Aleluia, vamos fazer uma oração. Aleluia. Eterno soberano Deus. Está aqui teu filho para ministrar a aula, Senhor. Em nome de Jesus, do Senhor amado. Deus derrama a tua graça sobre ele, Senhor. Da mesma forma, Senhor, que o Senhor deu visão para o profeta Ezequiel, Senhor, coletivo. E a mesma visão, Senhor, individual. Está aqui teu filho, Senhor, para ministrar essa aula, Senhor, com eficácia, Senhor. Que cada aluno sai daqui, Senhor, cheio da graça. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Você vê nosso professor? Glórias a Deus, queridos, poderes tomar assento. É uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos para mais uma aula, né? Domingo de manhã a gente sempre está preparado já para estar aqui na Escola Bíblica Dominical, aprendendo com cada professor, professora, que temos trazido um ensinamento fantástico, um ensinamento do céu para os nossos corações, e nós estamos alegres. Antes de entrarmos na aula propriamente dita, eu gostaria de agradecer aos irmãos pelas condolências, né, que foi estendido à minha família no final de semana passada, onde meu irmão, o presbítero José Pereira, o senhor recolheu as bendições celestiais. Então, eu fico muito grato, porque é um momento muito difícil, né, para cada família. A gente não consegue se preparar para esse momento, é um momento complicado, né, Eduardo? E todos nós passamos por isso. Então, o meu irmão José era o mais velho, ele completou 72 anos no dia que nós o sepultamos. E ele teve uma atuação marcante ali em Sebo Azul, Santa Catarina, na pequena congregação onde ele passou seus últimos anos da sua vida servindo ao Senhor. Então, as pessoas ali demonstravam todo o amor e todo o carinho pela família ali também, né? E eu peço que os irmãos continuem orando pela Alzira, o Fernando, o Isaías, o Paulo e a Fernanda e a Élia e a Tata, que são filhos, né, e filha do falecido irmão José. Tá? A família está passando por momentos difíceis. A esposa conseguiu voltar para casa ontem, né? Os filhos levaram ela após o sepultamento do irmão. Ela estava fora e ontem ela retornou ali para tentar reorganizar a vida novamente e seguir. Né? Que momento difícil. A casa do irmão José ali era o último elo que nós tínhamos com a nossa história, as nossas raízes sertanejas. Então ele ainda não tinha aquele fogão a lenha, aquela comidinha típica, né? Ele tinha uma pequena chácara ali, ficou com a família, os filhos está ali. E Deus queira que ela tenha força suficiente para continuar ali, né? E nós torcemos por isso. Então, muito obrigado, irmãos. Foi de grande valia, por isso que nós estamos em pé e a família também. Queridos, nessa oportunidade, então, nós vamos aprender a lição do número 7, claro. É uma recíproca, né? Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, e assim nós vamos levando, né, Helena? Tem que ser assim. Não tem jeito de ser só de um lado, né? E o título, a responsabilidade é individual. Uma coisa óbvia, né, David? Ou tanto. E que todos nós
temos essa responsabilidade dos nossos feitos, dos nossos atos, da condução da família, da condução dos nossos negócios e de tudo aquilo que nós temos na nossa vida. E claro que aqui nós temos um paradoxo nessa lição, que é aquela pessoa ou pessoas de uma nação que não compreendiam desta forma. E nós vamos ver aqui que existia até um certo dito que era comum dos judeus, do povo de Israel, ao qual eles estavam apegados a isso. E é engraçado que nós se apegamos a muitas coisas, que quando nós vamos ver a raiz daquilo, a gente vê que aquilo não tem sentido nenhum. Mas nós nos apegamos por quê? Falta de conhecimento. Porque não procuramos saber a verdade. E o povo de Israel estava aqui, claro, que nós entendemos que é muito mais fácil nessa responsabilidade que nós temos, porque olha, a vida nos impõe responsabilidades que bom seria se nós conseguíssemos transferir essa responsabilidade para os ombros de outra pessoa. Claro que parte disso nós distribuímos para aqueles que estão do nosso lado, né, Geraldo? E grande parte a Deus, né? Deus tem as costas largas. E a gente sempre está passando um pouquinho do problema, ou parte do problema, ou todo o problema para Deus. E eu quero entrar aqui já no nosso texto áudio, que diz assim, ó: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ezequiel 18, versículo 20. A verdade prática. Para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. Eu me lembro, meu falecido pai, minha falecida mãe, e os antigos, né? Eu venho dessa passagem, né, do antigo para esse tempo mais moderninho, né, Jorge? Então nós tivemos essa experiência com os mais velhos, né? E a gente, naquele tempo, a gente respeitava muito os mais velhos, né? E às vezes eu fico me lembrando das coisas que meu falecido pai, ele falava, que são coisas que a gente não usa no nosso português, né? Na verdade, eram coisas criadas, e como a pessoa não tinha estudo para buscar a verdade, eles estavam baseados em coisas, né? Falando coisas que a gente traz até os dias de hoje. E hoje a gente ri daquilo, porque a gente vê que aquilo não condizia, mas era a maneira deles falar, né? Então, por exemplo, o zíper, meu pai chamava de rap. Não me pergunta onde ele tirou isso, mas ele, né? Uma batida, por exemplo, era uma peixada. E aí? Mas os da idade dele e os que conviviam com ele entendiam isso muito bem. Era uma maneira de expressão totalmente normal. E aí vocês também estão lembrando de alguma coisa que o pai ou a mãe dizia, o avô, que, né, você não encontra mais hoje, né? Eu me lembro que meu pai, e às vezes os antigos lá, o sogro do meu irmão Alcino, seu Justino, então eles chegavam e se cumprimentavam. Sim, senhor. E o outro dizia, senhor, sim. Eu achava bonito. Era um cumprimento. Não sei da onde tiraram isso, mas isso veio acompanhando as pessoas, né? E claro, dentro dessa responsabilidade individual aqui, nós criamos as nossas coisas, nós temos o nosso próprio mundo. E claro, como eu já disse, bom seria se nós conseguíssemos transferir parte do problema nosso para outras pessoas. Muito embora, como eu disse para vocês aqui, o agradecimento meu
pelas condolências estendidas à minha família, no tempo que eu estava lá no sepultamento do meu irmão, isso traz também um alívio para nós. Toda vez que nós passamos por alguém, família, e nós sorrimos e dizemos bom dia, a gente traz alívio para aquela pessoa. Porque são dias que muitas vezes aquela pessoa está passando por momentos difíceis. E como eu sempre disse aqui, e volto a dizer, muitas vezes quando nós passamos por alguém, não olhamos para aquela pessoa, isso machuca o coração daquela pessoa que já está no fundo do poço. Quando eu era Pode falar, né? adolescente, jovem, né? Nós fomos criados assim, vê seu pai, vê seu mãe. Então, quando eu saía para ir trabalhar, eu ia para a escola, eu falava, vê seu pai, vê sua mãe. A minha mãe falava, Deus te abençoe, meu filho, vai com Deus. Aquilo me parecia assim que eu estava protegida. Exatamente, olha só, uma coisa muito simples. Hoje, os filhos, né? Não estou generalizando aqui, o meu neto, estão ensinando ele a bênção. Quando ele chega lá, eu pensa. Às vezes ele não quer. Mas agora não tem que querer para ajudar isso. Mas isso é uma coisa que vai se perdendo com esses novos tempos que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo os tempos onde o homem, é o que precisa falar, ele é amante de si mesmo. Estando bem para mim, não importa muito dos outros temas, ou o que estão passando. Hoje nós estamos morando na nossa casa e nós temos comida, temos carro, temos vestimenta, temos um plano de saúde legal. Às vezes a gente não se importa muito com o que o nosso vizinho deixa passar. Se ele tem dinheiro para procurar um emprego, pagar uma passagem, ou se ele tem alimento na sua casa. Nós vivemos de muro, mas nós vivemos no mundo nosso. E isso a gente faz muito bem, mas muitas vezes a responsabilidade, a gente não quer assumir a responsabilidade. E essa responsabilidade individual aqui vai muito além da religião. Essa responsabilidade é em tudo. A palavra de Deus diz assim: ensina o menino no caminho em que ele deve andar. Porque até quando ele se tornar velho, ele não se torna. E olha só, a palavra diz: ensina no caminho, não diz ensina o caminho. Porque ensinar o caminho é mostrar o caminho. Ensinar no caminho é andar no caminho. E aí a coisa complica, porque mostrar o caminho é fácil. Mas ensinar o menino no caminho é difícil. Por quê? Porque a responsabilidade é individual. Eu tenho que ser o exemplo. Eu tenho que trilhar os mesmos passos que ele der, nessa caminhada que é uma caminhada dura. Eu preciso estar ao lado dele, ensinando, sendo exemplo. E essa responsabilidade individual, ela nos segue por toda a vida. A responsabilidade que nós temos com a nossa família, com a igreja, com a sociedade, nunca vai sair de nós. Até o último dia, nós precisamos estar firmes, confiantes, serenos, para poder levar avante aquilo que Deus tem colocado para nós, que é andar pelo caminho e acertar o alvo. Amém, irmãos? Vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Eu vou ler o primeiro versículo, gostaria que os irmãos me ajudassem, para que não fique somente eu dentro. E aí cada um lê na sequência. Ezequiel, ele trouxe a lição, capítulo 18, versículo 20 ao 28. E o versículo 20 diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá.
todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejarei de qualquer maneira a morte do ímpio, diz o Senhor Jeová, não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Mas, desviando o seu justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá, de todas as suas justiças que te feito não se fará memória, na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, nele se morrerá. Dizei, porém, o caminho do Senhor não é direito? Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo seu ímpio da sua impiedade que cometeu, e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma vida. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Amém. Obrigado, irmãos. Então vejam, meus queridos. Aqui em Ezequiel 18, do 20 ao 28, então fica claro que Deus ele não estava concordando com aquele pensamento que o povo estava tendo a respeito de tudo que ele estava sofrendo naquele momento. Então, o povo pecou e eles estavam colocando aqui uma culpa sobre os pais. Então, o dito aqui, que os pais comeram uvas verdes e engotaram-se os dentes dos filhos, Deus não estava mais suportando ouvir esse tipo de acusação, porque esse dito popular, pastor Osias, era uma acusação de Deus, dizendo assim, os nossos pais é que cometeram o erro, e nós estamos pagando, no literal, pagando o pato, estamos pagando o lugar dele, o problema que eles criaram para nós. Mas Deus, na justiça de Deus, ele deixa claro que não, seus pais pecaram, mas vocês prosseguiram no pecado. E que, claro, com riqueza de detalhes, nós vamos aqui tocar em cada parte destes versos que nós vimos durante a explanação da nossa lição. E eu gostaria de falar um pouco sobre fatalismo, Aqui a nossa verdade prática, ela traz a palavra fatalismo, diz assim, para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. Os antigos tinham muito esse pensamento de destino. Como eu toquei no meu pai, que é o meu exemplo, minha mãe, e até mesmo meus irmãos mais velhos, Então, geralmente se usava a palavra destino. Mesmo depois de convertido, usava-se a palavra destino. Porque eles não tinham conhecimento, Porque às vezes a pessoa se converte, minha mãe, por exemplo, ela não sabia ler, não sabia escrever. Então, a gente lia para ela, E acredito que até nós que temos hoje uma facilidade tão grande das redes sociais, a gente entender as coisas, E procurar o entendimento hoje é tão fácil, O dicionário Aurélio fica do lado, Quem é que vai folhear dicionário hoje? Se o Google está aqui a um dedo de distância. Então, a gente vai aqui e mesmo assim ainda a gente comete erro. A gente não sabe de tudo. Quantas coisas a gente aprende numa pregação, nem a pregação de ontem. Que bom que não é competição, se fosse competição estava frio. Glória a Deus pela tua vida, Eduardo. Eduardo é menininho aqui conosco, jogando bola junto.
nos retiros, nas brincadeiras, né? E hoje, um pregador da palavra do Senhor. Isso é bênção de Deus, isso é prosseguimento da bênção da vida dos pais, dos filhos. E eu me sinto alegre também por participar disso, porque nós estamos juntos nessa mesma bênção, né? Participando dessa bênção. Quando você é abençoado, tudo isso. Glória a Deus. Então, o fatalismo aqui, vamos falar um pouquinho sobre fatalismo, né? É a doutrina segundo a qual os acontecimentos são fixados com antecedência pelo destino. E como eu disse aqui, faz parte do destino, coitado, ele está sofrendo, é o destino. Mas essa pessoa só sofreu na vida, é o destino. Não é isso, assim, muitas pessoas ainda estão presas no destino. Até aquela frase evangélica, cada um tem a sua cruz, tem destino no meio. Exatamente, muitas vezes a gente fala Não é muito. cruz daquele coitado dele, irmão. Ou é o karma? Está carregando a cruz, e é uma cruzinha pequena. Vamos deixar um pouquinho mais pesado o problema, né? Então, gente, esse fatalismo que estava aqui embutido nesse dito popular, Deus não suportava mais ouvir. Claro que quando Ezequiel ele se pronuncia, ele está falando de algo presente, porque ali era para se encerrar naquele momento. Deus não queria mais ouvir isso. Eu acredito que Deus ia até acirrar o problema, se é que havia maneira de deixar o problema pior do que já estava. Mas ele disse: não basta desse negócio, eu não quero mais ouvir isso. E aqui Deus diz: cada um vai pagar o seu erro. Não vou cobrar do filho a maldade do pai. Não vou cobrar do pai a maldade do filho. Cada pessoa que erra, essa vai pagar o seu próprio preço. Hoje, infelizmente, muitas pessoas, muitos filhos, a juventude, está pagando um preço alto por muitas vezes não compreender essas coisas, entrando num devaneio, numa vida que eles acham que tem domínio sobre aquela vida e que tudo vai ficar bem, mas estão assumindo um compromisso individual que depois eles não conseguem mais largar aqui. As drogas, os vícios, a prostituição, algo que eles pensam que dominam. Eu já conversei com pessoas, eu já aconselhei pessoas. Não, isso é só uma alegriazinha a mais que eu tenho. Mas está dominado, não está? Está se entregando aquilo, achando que depois tudo vai se resolver, mas teria que ser tomada uma decisão antes, porque é individual, é para mim, estou fazendo para mim, não estou fazendo para os outros. Ninguém vai se responsabilizar por aquilo que eu fizer. A responsabilidade é individual. Pode falar. O meu pai sempre bebeu e fumava. E eu desde pequenininho fui orientado mais pela minha mãe, né? Minha mãe falava assim: não põe os caras na boca e nem bebe. E hoje eu nunca bebi, nunca fumei. Então mostra assim que às vezes, principalmente no mundo, assim, as pessoas que não são cristãos, né? O cigarro, a bebida, são pequenininho, já está fumando, já está bebendo, né? Exato. E aí? Não é o erro do pai que vai fazer o filho, né? Exatamente. Mas muitas vezes, aqui também a palavra vai confirmar isso, é uma sequência. Se não conseguir quebrar esse elo, o problema vai permanecer. O grande X da questão é essa, que as pessoas têm que entender. Tem que quebrar o elo. E para quebrar o elo, é só Jesus. Quase não quer. Outra coisa aí, o pecado você não vai levar, mas as consequências do erro do pai você vai carregar. Olha só, que interessante, viu? Ensinamento errado. Até essa família, tem família que fuma a família inteira, mas vive do lado do pai da mãe fumando. Exatamente. Então, isso, a consequência, eu acredito, o pecado Deus não vai cobrar, mas a consequência, tem muito pai sofrendo hoje porque não fez aquilo que a Bíblia manda, né? Siga o teu filho no caminho que deve andar. Depois vem a consequência, só todo mundo. Exatamente. É porque tem que se quebrar isso, né? É o
o que a palavra diz, né? Tem que se quebrar isso. Se você não quebrar isso, aí a coisa continua difícil. Rainer Maria Helck, ela escreveu o seguinte: o destino não vem do exterior para o homem, ele emerge do próprio homem. O destino não vem do exterior. Muitas vezes, como disse o Macedo, há uma influência. Né? Há uma influência. Então, por isso que a gente vê lá no Velho Testamento, quando Deus mandava exterminar o povo, Ele mandava exterminar tudo. Por quê? Porque não conseguia se quebrar aquele prosseguimento que estava se dando naquela sociedade. Não se conseguia chegar ali simplesmente fazer uma pregação como o Jonas fez em Nínive. Era um prosseguimento. Mas Deus mandou matar as crianças. Mas por que não deixou as crianças? Deus mandou matar as crianças. Por que não matou as gestantes? Por quê? Porque aquilo nunca ia mudar. Aquilo ia continuar de geração a geração, trazendo um problema. Esaú encontrou um problema com Deus quando não obedeceu o extermínio que Deus propôs para o povo de Agar. Ele trouxe um problema para a vida dele, porque Deus deu uma ordem para que exterminasse aquele povo. Porque talvez exterminando e começando um povo novo ali, quem sabe seria melhor do que ter deixado aquele povo que não conseguiria dar prosseguimento a coisas boas, só Luiz. André, você falou do Saul, né? Grande escolha. Você já parou para pensar que se o Saul tivesse pensado um pouquinho, ele tinha feito o que Deus ordenava que ele fizesse? Porque passaram-se, não sei agora precisaram de quantos anos isso aconteceu. Mas teve um descendente de Saul, da tribo de Quis, um benjamita, chamado Mardoqueu, que teve que enfrentar um descendente desse Agag lá na frente, lá. E quase toda a nação de Israel obedeceu para um cara, descendente desse fruto da desobediência de Saul. Olha o resultado. Pois então, veja. Porque muitas vezes a gente mede Deus pelo homem, o agora. Mas Deus não, Deus veio agora, mas Ele veio depois também. E aí, muito bem colocado pelo Osias, lá na frente, houve um problema sério por causa de uma desobediência lá atrás. E não é assim também na vida, na sociedade. Não eduque um filho hoje, o que vai ser amanhã? Se você educar o teu filho hoje, ele não vai precisar ser punido amanhã. Mas o que está acontecendo hoje? A educação dos filhos vai muito mal. A educação dos filhos vai muito mal. Não temos mais coragem de educar os filhos. Mas passou. Eles se tornaram uns dodóizinhos, príncipes, umas princesas. E nós não conseguimos mais puxar a orelhinha. Não conseguimos mais dar aquele corretivo. E raramente dizemos não. E a vida nos diz muito não. Fala, minha querida. Pastor, a todos, os pais perderam a autoridade, né? Perderam a autoridade. Perderam a visão. Porque uma criança que não se educa, o que vai ser? Nós vamos esperar que os educadores dos nossos tempos façam isso por nós? Meu Deus, estamos entregando o vermelho para essa força. Então, gente, e isso é um problema muito sério. Isso é muito sério, irmãos. Sabe, crianças que chegam na igreja e eles, ao invés de escutar o culto, eles ficam vendo o celular para ficar quietinho. Hein? Pelo amor de Deus. Esses tempos, eu fui na central, a gente tem netos aí, e cada pai eu quero cuidar da melhor maneira possível. Não sei como é que, por exemplo, o Jonas vai cuidar do Gabriel. Não sei, eu não posso obrigar ele a ser. Quem sabe ele se sinta melhor dando um celular para o filho, mas não porque ele não foi instruído, ele foi instruído.
E eu me lembro que eu cheguei na central, mas isso já faz uns anos, sabe? Ele chegou um casal bonitinho, trajadinho assim, né? Sentou assim, uma mulher, um homem, e um menino de uns 7, 8 anos. Né? Aí eles sentaram, e o menino começou a se agitar e tal coisa. Aí a mãe pegou, pôs a mão na central, pegou um tablet, mas não sei o que ela não tablet. Quase que eu tomo mesmo, já vamos trocar. Não, brincadeira. E ele entregou para a criança. E eu estava ali do lado, né? E ele já viu um jogo, um futebol, uma coisa aqui, ó. Se acreditou, mas também porque aproveitou do culto. Será que é essa maneira que nós educamos? E como é que a gente vai colocar coisas dentro de uma criança dessa? Como é que você vai colocar uma educação? Como é que você vai colocar alguma coisa boa dentro de uma criança dessa? Fala, Eduardo. Me ajuda? É como você está falando, irmão Hélio. O problema já vem da geração do pai. Porque se o pai não tem valores e princípios, ele não tem nada para passar para o filho. Então, assim, você vê o Dudu ele está com 16 anos. Certo. Ele levanta todos os dias, 6h15 da manhã. Ele estuda em São José. Certo. E todo domingo eu tenho uma dificuldade para fazer ele levantar para vir para a escola bíblica dominical. Certo. Eu tenho essa dificuldade porque, assim, o coração, às vezes, do pai, você chega lá no quarto do filho, filho, levanta, escola dominical. Aí ele abre só aquele olho e fala, pô, pai, hoje é domingo. Eu acordei cedo, 6h15 da manhã, a semana inteira. Deixa eu ficar em casa hoje. O coração da gente, nessa hora, dói ali de vontade de deixar. Mas daí, os valores lá atrás, que meu pai falava, Eduardo, aí veio a voz dele, Eduardo, eu sei, mas levanta que no futuro você vai me agradecer. E aí eu repito, Dudu, levanta, filho. Eu sei que você está cansado, mas do mesmo jeito que você vai para a tua escola secular, a escola bíblica dominical é mais importante. Levanta, está na sala, está lá na sala de jogos agora aprendendo. Mas assim, se a gente não tiver ali uma força, uma vontade, pensando no futuro dele, eu deixo ele dormindo. Verdade. Porque se eu pensar no hoje, eu vou deixar ele dormindo. Mas como eu sei que isso vai ser bom para o futuro e para a vida dele estar aqui na escola dominical, eu tenho que, como pai, eu tenho a obrigação de fazer levantar. Veja, que interessante. Essa é a realidade. Né? É uma realidade. Só que eu vejo assim, Eduardo, a gente vai perdendo certas coisas, né? Não sei se isso acho que faz parte do tempo, mas assim, ó, houve tempo que não havia barganha entre pais e filhos, né? Claro que tinha o seu tempo, tinha o seu lado positivo e tinha o seu lado negativo. O pai, a mãe, por exemplo, como você está falando do nosso meio evangélico, né? Então, o pai e a mãe, ele fazia o que você está fazendo, claro que você faz com carinho e você faz com uma maneira, talvez não como os antigos, né, que era mais rígido, tipo, não vai levantar senão vai apanhar ou alguma coisa assim. E a criança, às vezes, até por medo fazia, né? E aí nós tínhamos um problema. A criança não vinha por amor para a igreja, vinha por medo. E aí a igreja servia como castigo. Isso é um problema muito sério quando nós usamos o culto como castigo. Não, agora você vai. Senta aí, valeu aí. E não me abra a boca. Quando a criança se torna adulta, ela sai fora. Não. Isso aqui não serve. A igreja se serviu como punição. Então, você faz com amor. E isso hoje é uma coisa muito importante para nós. E nós temos que aprender nessa manhã. Nós temos que tratar os nossos filhos com amor. E para a gente tratar com amor, ele disse mesmo o Eduardo aqui, ó, esse pai que estava ali, talvez não ensinando seu filho da maneira correta, ou o respeito que ele devia, o culto a Deus, era uma pessoa que não tinha nada para informar, ele não tinha nada, estava vazio disso também. Mas graças a Deus que nós temos pessoas aqui que têm valores, por isso é andar no caminho. Talvez esse pai, não que ele nunca falasse nada certo, ou que ele não apontasse, mas ele apontava o caminho, ele não andava no caminho. E apontar o caminho e andar no caminho é diferente. Ué, as duas vertentes da sociedade, né? Hoje eu estou na escola da prefeitura. Então você vê a gravidade da situação, a lei da palmatória e a sociedade para fugir
da bruscalidade, da ignorância dos pais, por falta de talvez perder o filho, né, para o mundo. Estou dizendo para essa questão. O equilíbrio não houve. Ele passou direto para a lei da permissividade, onde você vê criança de 3 anos dando chute na canela do pai porque ele quer entrar na escola. Então, se fizesse com a minha mãe, chamava os dentes, né? Então era complicado. Exatamente. A coisa era mais rígida, né? O filho não tinha voz. Não. Hoje em dia você deixa o filho se explicar. Antigamente era sim, sim, não, não, né? Porque o pai entendia muito bem da procedência maligna. Isso. Então, daí hoje o filho fala e ele ganha o pai. O pai não consegue explicar para ele o certo e o errado. Na verdade, ele tem voz ativa, mas não consegue compreender que não tem tempo de ter voz ativa. A sociedade não chegou no equilíbrio, entendeu? Verdade. Não chegou. Que tema interessante, hein, Osias? E a gente está aqui, Osias, no começo. Vamos até onde Deus nos levar, né? Sobre a máxima usada em Israel. Tópico 1 ali, ponto 1, uma máxima equivocada. O ditado popular, os pais comeram muitas vezes e os dentes dos filhos se embotaram, se baseava numa interpretação equivocada sobre o terceiro mandamento do Decálogo, Êxodo 20, versículo 5, Deuteronômio 5, versículo 9. A maldição não é hereditária, ela só permanece quando os filhos continuam nos pecados dos pais. Vejam a expressão, daqueles que me aborrecem. Vamos lá? Êxodo 20, versículo 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirá, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então vejam, o povo não via porque não queria ver. O pior cego é aquele que não quer ver, né? Muito embora o dito popular diz que o pior cego é aquele que não enxerga nada. Mas tudo bem, né? Então, mas quando você tem aquilo na tua frente, mas você não quer ver, você não quer aprender, você não quer seguir, você não quer obedecer, é um problema sério. E Deus aqui traz essa clareza para o povo, porque o povo tinha que aceitar que realmente estava cometendo um equívoco aqui, estava cometendo um pecado contra Deus, quando usavam esse ditado para culpar Deus em primeiro lugar pelo que estava acontecendo. E claramente, quando eles falavam esse ditado, eles diziam: Senhor é o culpado disso, nós não somos. O Senhor está trazendo um castigo para nós. Hoje a nação está sofrendo, está padecendo, porque os nossos pais erraram contigo, mas nós não. E Deus deixa claro aqui que cada um vai pagar o seu próprio erro, e que o pai não vai levar a maldade do filho, e o filho também não vai levar a maldade do pai. Mas, porém, todavia, se o filho continuar nos pecados dos pais, ele vai ser punido, e era o caso que estava acontecendo aqui. Eles estavam sendo punidos porque eles deram prosseguimento ao pecado dos pais. Eles eram desobedientes, eles eram arrogantes, eles não andavam nos preceitos do Senhor, eles não seguiam os preceitos do Senhor, e por isso sobreveio a eles tudo isso. E os profetas estavam sempre falando, Deus nunca se calou, Deus sempre apontou o erro, e Deus sempre disse que ia trazer juízo, porém eles não ouviram, né? Por isso que Jesus lá na frente ele dizia assim: ó, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem é que não tem ouvido? Existe uma vida que não tem? Talvez você não veja ouvir, mas ela tem ouvido, ela ouve. E Jesus diz que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Por quê? Porque nem todos que ouvem conseguem traduzir isso para o coração. Tem pessoas que ouvem, mas tem pessoas que obedeceram. Tem orelha, mas não tem ouvido. Não tem orelha, mas não tem ouvido. Ô irmão, vem aqui que eu quero dar uma oferta também. Olha isso aqui. Tem orelhas, mas não tem ouvidos. É isso.
Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Deuteronômio 24, 16. Vamos lá para o próximo tópico. Jeremias e Ezequiel trataram do assunto. A palavra profética em Jeremias é escatológica. A seção de Jeremias 33 é o livro da consolação que não foi editado separadamente como Lamentações. Essa parte da profecia anuncia a restauração de Israel e de Judá e contempla o futuro glorioso da nação unificada. Esse oráculo está nesse contexto, como nos revela também a profecia no livro de Jeremias. É nesse contexto escatológico que nunca mais será pronunciado em Israel tal provérbio popular, mas a proibição anunciada por Ezequiel é imediata. Então, quando Ezequiel ele pronunciou isso, era uma coisa presente, mas também futuro. Claro que eles não conseguiam vislumbrar o futuro. Hoje nós compreendemos, mas eles não tinham compreensão disso. Mas então, Deus também fez, como a gente estava falando aqui, o pai, né, com autoridade. O pai disse assim, ó, não está vendo lá na frente? Ok, mas acaba por aqui. Esse tipo de conversa. Não vamos mais falar sobre isso. Ponto. O ponto 3 diz assim, ó, duas situações. O profeta explica, certo, eu toquei não, é o 3, né? O problema em nosso tempo, a doutrina das uvas verdes e dentes encontrados, que predominou no imaginário popular de Israel, veio a ser parte do cardápio doutrinário de um movimento infiltrado em algumas igrejas, conhecido como batalha espiritual. Osias, fala alguma coisa sobre batalha espiritual. Bem, primeiramente, a batalha espiritual é bíblica, Certo. mas não com esse modismo. E eu sempre digo assim, que nós temos que tomar cuidado com os modismos, com os movimentos, e eu acuso, eu não sei se eu vou ser muito justo aqui, mas eu acuso o americano. O americano tem essa mania de trazer tanto modismo de inovações, né? Aí você veja, o crente, em vez de ler Efésios capítulo 6, da batalha espiritual, vai ler Rebecca Brown, vai ler Daniel Mastral, vai ler Jorge Linhares e tantas outras coisas, cara. Né? E hoje você tem que estar debaixo de uma autoridade, você não tem cobertura de oração. É uns modismos que não faz sentido, a outra palavra não faz sentido, mas a batalha espiritual existe. O apóstolo Paulo disse que a nossa batalha não é contra a carne, nós lutamos contra potestades. Ou seja, essa batalha espiritual, eu vejo uma cegueira espiritual na vida de muitas pessoas, porque nós não estamos lutando com um demônio de caixinha de doce, de desenho animado. Cara, a Bíblia é clara, estamos lutando com demônios, com potestades, e eles estão rasgados, colocados tanto na nação como na vida das pessoas. Então, veja, eu gosto de Paulo quando ele fala no capítulo 10 de 2 Coríntios, versículo 4, que é: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas para a destruição das fortalezas. Nós estamos lidando com fortalezas. Agora, esse motivo da batalha espiritual aqui, meu irmão, o que esse oficial espiritual está dizendo aí? A gente está lidando com um de desenho, não é isso não. Esse motivo da batalha espiritual é um erro, é um desvio doutrinário que tem trazido aí. Eu conheci um menino, cara, que ele dizia, ele não comia uma refeição se não ligasse com o líder dele. Ele tinha que ligar com o líder porque tinha o que ele ia comer naquele dia. Porque ele tinha que estar debaixo de uma cobertura espiritual. Sabe? Umas coisas esquisitas que acontecem aí. Isso mesmo. Então vejam, irmãos, essa questão de maldição espiritual, eu coloquei aqui o Jorge Linhares, na Igreja Batista Getsemane. Esse cara escreveu esse livro aí, né? Sobre bênção e maldição. E isso aqui contaminou muitos crentes. Como disse o pastor Osias aí, que leem Rebecca Brown, e que eles estão perdidos no tempo e no espaço. Então, quando a gente aceita Jesus, a gente tem que crer, isso é o certo, que o sangue de Jesus é poderoso. Amém. Glória a Deus. Essa é a primeira coisa que tem que estar no nosso coração. E que não existe mais maldição hereditária. Aqui, nós quebramos aquilo que o povo judeu não conseguiu quebrar. Que era o problema do pecado que vinha dos pais.
Eles não se convertiam a Deus, eles prosseguiam nos pecados. E aí culpavam a Deus pelos problemas e pelas dificuldades que encontravam. A maldição hereditária na vida do crente não existe. Há uns anos atrás, me convidaram para mim uma vigília. Como o pessoal era conhecido e supostamente evangélico, eu fui. Aí cheguei na vigília lá, foi uma vigília que eu achei até interessante. Estavam começando com esse tipo de vigília, assim, que você não fica orando muito tempo, né? Porque aquelas vigílias antigamente eram umas vigílias assim, muito sofridas, né? Uma hora de joelho, 10 minutos cantando e mais orando. Eu sofri nas vigílias, né? Não é esse negócio de, eu gosto de orar. Olha, você é um campeão, né? Porque é difícil orar, né? A gente ora por necessidade. Mas eu gostei da vigília. A gente orava uns 30 minutos, cantava um pouquinho e tal, orava mais um tempo. Aí entrou a pregação. E aí é que foi o problema. Aí começou um apelo sobre maldição hereditária e que você tem que quebrar um problema que houve lá na sua família, que a sua avó era não sei o quê, e daí já veio gente chorando pra frente e tal, e eu já fechei a cara. E eu já viu ali também, já deu uns cutucões, e cara, dá uma risada nessa pele, mas ó, vamos ver que nós vemos esse vídeo. E tal, e coisa, pai, ficou, se arrastou, fizeram aquele negócio ali, e eu já em seguida, a vigília perdeu a alegria para mim, a graça, e eu digo, ó, gente, eu vou dormir, vou para casa, tá, fui. No outro dia, a mulher veio na minha casa, me procurou, porque ela viu que eu fiquei desagradável. E aí ela quis me convencer sobre a maldição. Eu digo, olha, desculpa, mas não temos como conversar sobre isso. Eu digo assim, meu Jesus, ele morreu na cruz. E a morte dele foi capaz de pagar todos os meus erros, todos os meus pecados. Glória a Deus. Então, me desculpe, mas eu não consigo diminuir a Deus dessa forma. Eu digo, se nós não temos segurança quando entregamos a vida a Cristo, nós vamos ter segurança em quê? Em pessoas que quebram maldição do avô, da avó, do tio, da tia, da mãe. Olha, me diga uma coisa, você que está no comando do navio hoje aqui, ministrando essa aula, uma irmã congregou na Metodista Wesleyana há mais de 20 e poucos anos. Depois descobriu um outro movimento, uma outra comunidade que ela tinha que quebrar a maldição. O que essa irmã fez nessa igreja durante 20 e poucos anos, tomando ceia, como membro do corpo de Cristo? E ele estava sob maldição. Ela fez um treinamento de 3 meses sobre uma liderança forte, poderosa, para quebrar a maldição. E o esposo estava me contando isso, ele disse, meu pai, o que você me disse? Uma pessoa que não conseguiu compreender o Evangelho. Tem muitas pessoas dentro da igreja que ainda não compreendem o Evangelho. O poder do Evangelho. São pessoas que estão no leite, não passaram por tutano, não passaram por... Isso tem no nosso meio. Não podemos negar isso, né? Isso é uma coisa que faz parte. A palavra de Deus diz que nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha aí. Essa é a receita. Isso está escondido, irmão? Está na Bíblia. Não, é só ler. Mas se você lê e você não crê, não adianta, irmão. Pode ler a Bíblia inteira 10 vezes, 30 vezes. Você não crê naquilo. E a gente precisa crer. Isaías 53, para nós encerrar esse assunto, porque nós temos que passar mais um pouco, já estamos quase dando nosso horário aqui. Isaías 53, 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quantos são sarados aqui? Oh, glória a Deus, sarados por este sangue derramado na cruz do Calvário. Este sangue é poderoso. É poderoso. E todos aqueles que andaram por ele e creram nele estão livres de toda e qualquer maldição. Nesta manhã, a igreja da SIC
está livre da maldição. Nós estamos livres da maldição, porque nós aceitamos a Cristo e não colocamos barreira para Ele. Aleluia. Não colocamos barreira nenhuma. Ele entrou na nossa vida e Ele se tornou o centro da nossa vida. Ele se tornou a alegria dos nossos dias, a canção das nossas manhãs. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Só um versículo. Fala, meu filho. Será que se não deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virá toda essa maldição que te alcançará. Se não der ouvido, a voz do Senhor teu Deus. Estou lá no Testamento já. Pois então, está tudo ali. O que nós vemos no povo de Israel é uma vontade muito grande de pecar. O pecado é atrativo. Não podemos negar isso. O pecado é atrativo. Né? Ele tem a sua atração. Mas, porém, o povo estava mais inclinado a pecar do que a fazer a vontade de Deus. Simples assim. A palavra, Deus não criou essa palavra neste momento para corrigir o povo. A palavra já existia. Deus estava sempre repetindo a palavra. Estava sempre falando da palavra. A palavra estava correta, a palavra estava escrita. Mas o povo não queria ouvir, não queria ler, não queria entender, não queria obedecer. E quando nós não obedecemos, vem castigo sobre nós. Sobre a salvação para todos os seres humanos, a esperança para o pecador. Essa ideia está muito clara no capítulo inteiro, que para não deixar dúvidas, Ezequiel afirma de maneira direta, versículo 4, 20, reiterando diversas vezes com exemplo claro, ilustrações, os seres humanos para que ninguém se perca. E nisso o profeta antecipa o pensamento do Novo Testamento. Então vejam, meus irmãos, há esperança para o pecador? Sim, há. A esperança para o pecador. Aqui o comentarista traz o pensamento do Novo Testamento. Deus sempre quis o bem, o homem para o homem, mas para tanto precisa haver mudança de vida, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fosse chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Ei, esse é o pensamento do Novo Testamento. Deus, Ele nos propôs uma caminhada de fé, Geraldo, para que no final dessa caminhada nós herdemos a bênção de Deus, não a maldição. Como leu ali o evangelista Macedo. Se nós quisermos andar no caminho do bem, nós vamos receber o bem. E pelo contrário, também o mal. Tem muitas pessoas que se baseiam por ele ser crente, ele acha que ele pode fazer o que quiser. E a coisa vai fluir legal lá dentro. Não vai. O Macedo também tocou nesse assunto. Consequência. Nós temos consequências na nossa vida. E todas as coisas devem ser friamente calculadas. Ponto 2. Refutando um pensamento fatalista. Ao assumir nossos próprios problemas, conseguimos lidar com eles. Do contrário, estaremos sempre na defensiva e a culpar a outros por aquilo que só nós podemos fazer. O conselho bíblico é: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olha que coisa bacana. Deus diz assim: examine-se a si mesmo. Faça uma introspecção. É isso, vocês? Introspecção é olhar para dentro de si e analisar. E ainda, ali nesse texto diz assim, porque quando nós conseguimos frear a nós mesmos, nos corrigir a nós mesmos, nós não precisamos ser corrigidos por outras pessoas. Olha que coisa linda. Quando a gente consegue olhar para dentro da gente e dizer assim, não está certo isso que eu estou fazendo. Não precisa uma outra pessoa. Vergonha é uma outra pessoa apontar no meio e dizer, cara, muda. Não seja assim. Não faça isso. Eu me lembro de um rapaz que a gente evangelizava no shopping. Chamava-se Elcio. Ele era um soldado da polícia militar. E nós líamos todo dia um texto bíblico e ele era policial militar e tirava serviço no shopping.
E ele vinha todo dia, ele deu uma Bíblia para ele de presente. E ele vinha todo dia que ele estava de serviço, ele vinha ler a Bíblia. Ele não entendia nada de Bíblia, sabe? Mas ele lia a Bíblia. E daí nós vemos lá, naquela carta, onde o apóstolo fala sobre, o evangelista fala sobre que o Senhor te repreenda. Nós temos aquela passagem lá, Judas, né? Na carta que o Senhor te repreenda, né? Fala para o inimigo, né? Que quando ele veio buscar o corpo de Moisés, ele usou essa palavra, que o Senhor te repreendou, Senhor. E ele leu aquilo lá, e aí ele foi para uma festa lá na polícia, e lá tinha um cabo. Ele nos contou, e esse cabo ele era um cara que se dizia ser crente, mas ele falava muito palavrão. E quando ele não tinha conhecimento da Bíblia, esse Elcio, para ele era normal o palavrão, né? Mas quando ele começou a passar a aprender a Bíblia, ele começou a ver que o que o cabo fazia era errado. E daí ele disse assim, que disse que ele estava numa mesa lá, sentado, e esse cabo falando um monte de asneiras, sabe? E daí disse que ele ficou olhando, o cabo vai pensando assim, poxa, mas o senhor disse que é crente, como é que ele fala tanta besteira assim de crente, né? O crente não deve falar besteira. Daí disse que ele, uma hora disse que ele olhou pro Elcio e começou a falar um monte de asneira ali, aquelas besteiras, umas coisas que disse que. Daí disse que ele olhou para ele assim e falou assim, que o Senhor te repreenda. Esse cara olhou, disse que instalou o zoião para ele e falou assim, onde que você leu isso? Disse, eu li na Bíblia, você não lê a Bíblia? Aí disse que ele veio, sentou do lado dele e falou, homem, eu preciso mudar, eu tenho uma boca muito suja. Daí ele falou, pois é. A Bíblia, ela ensina, né? Eu disse, eu estou aprendendo com o pessoal lá no shopping. De manhã a gente faz uma leitura. E daí ele falou, se você pegou pesado, mas, gente, quando nós não olhamos para dentro da gente e a gente não vê os nossos erros, alguém precisa apontar. E aí dói, né? Aí dói. Mas eu acho que ele aprendeu a lição. Exatamente. Duas situações, ponto 3. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. As situações apontadas pelo profeta são claras. E aqui também cai por terra a afirmação de que uma vez salvo, sempre salvo. Tem essa doutrina também, não tem, gente? Uma vez salvo, sempre salvo. Isso não é verdade. O salvo pode perder a salvação, assim como o perdido pode alcançar a salvação e o desviado tornar ao caminho. O filho pródigo é a figura do desviado que voltou à casa do pai. Saulo de Tarso, assim como você e eu, somos os que foram alcançados pela graça incondicional de Deus. Judas é a imagem do salvo que não quis a salvação. Judas, ele foi um homem que teve a salvação ali do lado, tocando na salvação. Mas ele não quis a salvação. Escolheu a maldição. Amou a maldição. Que coisa difícil. Como explicar isso, né? Essa inclinação maldita para uma coisa que não acontece. Mas graças a Deus que eu e você somos como Saulo. Deus nos derrubou do cavalo, mas nós alcançamos a salvação em Cristo. E isso é o que interessa. Glória a Deus. Ponto 3, sobre a reação de Israel. É isso? Sobre a reação de Israel. Ponto 1. Uma pergunta retórica. Na verdade, são duas perguntas. Não é o meu caminho direito? Não é o vosso caminho torcido? Olha que coisa interessante, né? A característica de uma pergunta retórica, a pessoa que faz uma pergunta retórica já sabe a resposta do questionamento feito. A pergunta retórica pode possuir um caráter de ironia ou sarcasmo. As perguntas, não é o meu caminho direito? Não são os seus caminhos torcidos? Uma afirmativa em forma de pergunta. Deus usou uma ironia para o povo, né? Não é o meu caminho direito? Uma pergunta. Deus perguntou: meu caminho não é direito? Eu tenho ensinado vocês mal? Eu tenho agido mal? Eu tenho me colocado mal nas situações que vocês precisam de mim?
Eu tenho me apresentado mal para vocês. O meu caminho não é direito. Alguém pode dizer alguma coisa? Alguém pode afirmar? Agora ele faz uma outra pergunta. Não são os seus caminhos tortuosos? Ou vocês acham que está tudo bem? Ou vocês acham que está tudo bem? Às vezes, nós precisamos de uma repreensão de Deus. Assim como foi o caso do carro lá. Precisou ser repreendido para repensar a sua situação. E Deus aqui coloca também o seu ponto. Eu vejo aqui também uma semelhança com Samuel. Samuel, quando estava encerrando o seu ministério, ele se apresentou na presença do povo e disse: tem alguém que possa dizer se eu cometi algum erro? Se eu fui mal para alguém? Talvez eles tivessem que pedir perdão. Se eu abusei, se eu cobrei. Tem alguém que pode falar alguma coisa de mim? A palavra de Deus diz que o povo, uma voz, fala assim: não, Samuel, você tem agido corretamente, veremos isso. Mas aí também entra mais um problema para Samuel aí também. Só que os filhos de Samuel não andaram com o pai. Não deram prosseguimento a tudo de bom que o pai fez. Tanto que o povo não queria isso como representante. Não queria que eles ficassem no lugar de Samuel para representar o povo. Porque tinha um problema. Porque eles não deram prosseguimento a tudo de bom que o pai fez. Não andaram no caminho do pai. Queriam andar somente da maneira deles, né? Pecando. Vamos lá? Sobre a justiça. Ponto 2. Ezequiel deixa claro, mais que o sol no meio-dia, que a lei da responsabilidade individual é justa e está de acordo com os atributos divinos. Esses atributos manifestos no castigo do pecador e na premiação do justo, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Romanos 2, versículo 6. Esse atributo se harmoniza com a santidade de Deus. A Bíblia declara com todas as letras que somente Deus é justo, considerando justiça como atributo no sentido absoluto da perfeição. Deus é um juiz justo. E disso nós não temos nenhuma dúvida, né? Nesse ponto aqui, entendemos através do profeta que as leis do Senhor são justas. E é conforme agimos a nossa recompensa ou punição. Ponto 3. Último ponto nosso aqui. O arrependimento. Deus é justo e misericordioso. A retribuição ao pecador, quanto mais, vem depois de muitos anos de apelo ao arrependimento, em resposta ao povo. A resposta dada aos críticos deixa claro também que, mesmo o ímpio na sua impiedade, deixando o pecado e voltando a praticar a justiça, tem o perdão. Todos precisam de arrependimento, de buscar o perdão de Deus e não acusar o próprio Deus. Essa história se repete em nossos dias, porque é tendência dessas pessoas culparem a Deus pelas suas mazelas. Devemos levar a palavra de Deus a essas pessoas, pois nenhuma felicidade pode ser plena sem Jesus. Verdade, irmãos? Verdade, né? A ira de Deus, ou castigo, vem quase sempre depois de muitas oportunidades que são desprezadas. Eu já estou encerrando, já vou passar para o pastor aqui, já tivemos o primeiro sinal. Eu tive um irmão já falecido, chamava-se Gentil, e ele era um crente, ele se converteu lá no interior, e aí teve um tempo que ele desviou da palavra de Deus. Ele desviou, a esposa continuou crente, mas ele se desviou e se tornou um desviado daqueles danados, daquele, sabe? Que a gente não entendia, meus irmãos, eu tenho um pastor Alcino, sempre está muito ligado à família, então qualquer problema de família ele vai lá, ele conversa, ele prega, então isso é comum na nossa família. Reúne gente, ele liga para a gente, vamos lá para o nosso
fulano está assim e tal. Mas olha, pensa numa pessoa que estava assim, treva pura. Não queria saber e começou a se envolver com os negócios dos palmitos clandestinos lá. E aí um dia, ele contou para nós. Ele estava no culto, a mulher dele insistiu, vamos no culto, vamos, você sempre estava no culto. Ah, eu não quero no culto, eu não gosto, não quero mais no culto. A mulher dele falou, vamos no culto comigo, vai. Eu falei, então eu vou. E disse que foi com muita má vontade. Chegou lá e disse que teve uma pregação, de repente Deus usou uma irmã, uma senhora, e veio até ele e disse assim, estou te dando a última oportunidade, se arrepende, porque em 3 dias tua casa vai cair e vai ser dentro da tua casa. Ele, coração. Aí a esposa disse, vai não, você tem que voltar. Deus está falando assim, Deus está falando nada, essa mulher aí está fazendo uma profecia da carne dela, não sabe nada da minha vida. Beleza. E esse meu mano, ele já tinha escapado algumas vezes da polícia por causa desse problema do palmito clandestino. 3 dias se passaram, a polícia pegou ele. O filho dele, a polícia bateu tanto que ele foi vomitando sangue no chão. Ele foi parar no Carandiru. Naquele tempo que tinha no Carandiru. Ficou 5 anos lá dentro. Lá dentro ele pagou um preço caro pelo erro dele, mas lá ele reencontrou Jesus novamente. E Deus salvou ele, ele morreu salvo. Deus está disposto a nos dar todas as oportunidades que nós precisamos. Basta que nós possamos aprender, ter a capacidade de aproveitar aquilo que Deus nos dá. Pastor Lucias, agora é contigo. É comigo? Você abençoe, irmãos, muito obrigado pela paciência e pelo amor. Amém. Me tomaste em teus braços e me deste salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te o que tens feito por mim. Só posso dar-te agora minha canção. Graças, Senhor, graças, meu Senhor, Jesus. Graças, Senhor, graças, meu Senhor, Jesus. Lá na cruz me deste vida, entregaste tudo ali, vida eterna tu me destes ao morrer. Por teu sangue tenho entrada ante o trono celestial. Posso entrar confiadamente ante ti. Graças, Senhor, graças, meu Senhor, Jesus. Graças, Senhor, graças, meu Senhor, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glorificado seja o teu nome. Eu não tenho nada a ver com aqueles velhos meus que eu não conheci. Nada com aqueles rincões perdidos de Minas Gerais, nem da Bahia, nem do Espírito Santo. Eu estou em Cristo Jesus, uma nova criatura. Amém, amém. Glória a Deus. Eu sei ali que o tempo é curto, né, para essa lição tão recheada de informações, né? Mas eu creio que nós vamos para casa sempre pensando, né?
Me lembro de um irmão que perdeu a família, o pai da família, numa viagem. E todo mundo dizia, foi vontade de Deus, era a hora. Isso é fatalismo. Mas, pastor Osias, o Salmo 139 diz que todos os meus dias estão escritos no livro. Sim. Mas você pode abreviar esses dias. E só a Bíblia não diz que não está escrito lá. Está escrito que o pastor Osias tem 100 anos, eu posso morrer com 60, 50, 90. A escolha é minha. Eduardo dentro do carro a 180 por hora. Foi o dia que eu mais briguei com um amigo meu. Nós saímos num passeio e pé embaixo. Esperou nós num posto, quando nós chegamos lá, mas vocês não estão de pano, não sei o quê, andando a 60 por hora. Eu falei, tu quer morrer? Morra sozinho. Você quer morrer, tu és o irresponsável, você tem mulher no carro, você tem filho no carro, andando a 180 por hora na rodovia dessa, você é maluco, você é louco. São escolhas que nós fazemos. São nossas escolhas. Eu quero viver, Valda, todos os dias que estão escritos no rolo a meu respeito. Alguém fala assim, mas em Osias, aí veio o câncer. A escolha talvez foi. Nem todo câncer é uma fatalidade, são escolhas. Vidas mal geridas, costumes mal engendrados, enfim. Cara, vamos entender uma coisa nesta manhã. Não vamos antecipar, vamos ver todos os dias que o Senhor escreveu o seu rolo a nosso respeito. Com sabedoria, com escolhas. Não é? Fatalismo, fatalidade é o destino. Que destino? Nós andamos por fé e não por vista. Louvado seja o nome do Senhor. O único destino que eu conheço é o céu, é o arrebatamento, é a volta de Jesus. Outra coisa fora disso é antivírico. Amém ou não amém? Que lição é que vocês trouxe aqui nessa manhã? Não é? Mas os pais comeram uvas verdes, é o bem dos filhos que se tornaram ácidos. Que raio de ditado é esse que Deus está perguntando? Né? Então, o que essa lição nos ensina nessa manhã? Vamos arcar com a nossa responsabilidade. Pare de culpar o culto, pare de culpar o pregador, pare de culpar a liturgia. Assume a tua responsabilidade. Como crente em Jesus, peça perdão, examine-se a si mesmo, muda de vida. Louvado seja o nome do Senhor. A responsabilidade individual. Eu estou vendo todo mundo acessando aqui, do está pagando depois, mas lá em cima não está pagado. Eu posso deletar aqui, mas lá em cima está registrado. Que eu entrei ali, que eu vi, que eu assisti, que eu curti. E nós estamos com essa cara limpa. Aí eu deletei. Passa o pano no rosto dizendo que eu não fiz nada. Não. A responsabilidade individual. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos colocar em pé. Hoje à noite um grande culto. Glória a Deus. Em nome de Jesus, que nós possamos estar amparados na graça do Senhor. Então, olha para a sua lição. Volta um pouquinho lá, irmão. Hoje à noite eu disse, o bom pastor e os pastores infiéis, irmã Juscelene Amorim ministrando essa aula abençoada. Amém, amados? Os irmãos que não participaram da ceia ontem, nós vamos servir aqui, daqui a assim que terminar a escola dominical, os irmãos sentem aqui nas cadeiras do coral, estaremos servindo aos amados irmãos para a glória do nome do Senhor. Que Deus te abençoe, te use sempre e que Deus nos dê cada dia mais graça e capacidade para estar ministrando ao povo do Senhor. E a lição do próximo trimestre de janeiro vai ser tremenda. Pastor Erinaldo Renovato vai falar sobre avivamento espiritual, vai ser uma lição abençoadora. Nós vamos se preparando aí, estamos aí já organizando as escalas e os professores e vamos fazer essa festa para a glória do nome do Senhor. Um trimestre de grande aprendizado, em nome de Jesus. Irmãos, vamos orar agora lembrando dos irmãos que estão enfermos. Irmão Carlos, irmão Isidro, muito gripado aqui, está pegando. Eu acho que ele não vai diante dessa Covid, está ali bem fraquinho, cara que gripe, mas é o motivo do vírus. Eu acho que isso não é possível. Vai embora. Né? Então vamos orar pelo irmão Jasson, orar pelos que estão enfermos, irmão Serginho. Alguém tem visitado o irmão Sérgio? Irmãos, visitem a Noildinho, eu não vou ser ido. Nós fomos lá também. Vamos lá também, isso. Deixa ele entrar? Ele está em casa ou não estão? Agora está em casa. O dia que nós fomos, estava aí. O Dinho ele ia chegar no outro dia. Ele está indo e voltando. Daí o filho dele estava muito gripado. Aí a gente ligou para ir visitar ele lá quando ele estava, mas a Hilda daí estava super gripada aí, não foi. Olha só, então, mas os moços devem dar um abraçar com a Lindinha, abraçar a irmã. A enfermidade do irmão Sérgio é muito grave.
E ali é só Deus, e se Deus assim não o quiser, Ele vai recolher mesmo. E a gente tem que abraçar a família agora, não é adianta depois do caixão ficar ali com aquela hipocrisia toda, né? Abraçar agora, levar consolo agora, e abraçar aquele dia, a irmã Rutinha. Então, eu falei para vocês, naquela semana que ele decidiu que ele passou uma abraçadinha ali da mocidade, lá no retiro da convivência do coral, eu estava contemplando a irmã Rutinha encostada numa cerca, e Deus me deu uma revelação muito triste, assim, o coração ficou muito pesado. E eu pensei, falei, se morrer um dos dois dessa menina, quem vai cuidar dela? Cara, mas isso foi como o sol assim, muito claro na minha mente. E de lá para cá eu fiquei me preocupado. Aquele que ele passou a mão na sala me deu uma coisa assim, muito legal, que eu não fiquei muito bem. Mas o Senhor revela, o Senhor mostra, o Senhor fala, o Senhor serve as coisas, nós temos que prestar atenção na voz do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos em nome de Jesus, Pai, por esta aula tão maravilhosa. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida do irmão Hélio, Deus servo, pela vida de cada aluno que veio aqui, o irmão Anderson, Deus servo, lá na sala de jovens. Meu Deus, por essa equipe que aqui esteve trabalhando para que o teu servo recebesse esse ensinamento, as professoras que estiveram na sala com as crianças. Pai, guarda a tua igreja em santidade. Revela-nos a tua vontade, o teu querer, ó Pai, cada dia. Santifica-nos, perdoa os nossos pecados, nos purifica o teu sangue, nos dê graça para vencer, Senhor, cada dia, até o arrebatamento da igreja. Agora despegue o teu povo da tua paz, levanta-nos debaixo do teu paternal cuidado. Oramos, crendo na vitória, Senhor. Dá-nos um culto hoje à noite, um culto abençoado, cheio da tua presença, falando com cada um de nós, salva as almas, liberta os oprimidos do diabo, Senhor, batiza os crentes com o Espírito Santo, renova a tua igreja. É a oração que nós fazemos com gratidão, Pai querido, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo repouse em cada vida, e nós todos dizemos amém e amém.